Se há um pânico alemão, ele provavelmente se explica pelos eventos recentes, ou seja, pelo esforço da Rússia para ampliar sua fábrica de bombardeiros estratégicos em Kazan, essa fábrica de Sergei Gorbunov em Kazan, onde são montados e modernizados os bombardeiros estratégicos Tupolev 22. Diga uma palavra sobre esses aviões que claramente foram aprimorados desde sua primeira versão. Felizmente, porque normalmente ele já deveria até ter sido retirado de serviço há algumas décadas e substituído por uma versão adicional superior. Eles têm aparelhos com mais de meio século que continuam sendo aprimorados, mas além disso, com atraso em relação ao que podem fazer os países ocidentais, sem considerar os Estados Unidos. Até a China possui versões mais modernas desse avião. Os russos estão apenas tentando se manter em um nível que lhes permita continuar sendo relativamente relevantes. Eles têm uma manutenção nos motores que é absolutamente dramática, ou seja, eles precisam de dezenas, acho que são 40 horas de manutenção para cada hora de voo. Portanto, enfrentamos um custo operacional totalmente desproporcional. É uma aeronave sem capacidade furtiva, com eletrônica antiga, sendo vulnerável à guerra de navegação. Se bloquearmos o sistema de posicionamento global dele, ele vai se perder. Eles não têm centrais inerciais tão precisas quanto as nossas. No geral, é uma aeronave. Eles não podem continuar no nível dos anos 80, pois já estão ultrapassados. Obviamente, eles não têm nenhuma chance de enfrentar, mesmo um país como a Ucrânia, que vai se equipar com... Apesar dos bloqueadores ocidentais, como explicar que ainda há medo? Vemos claramente a demonstração de força em relação ao B-2, o superavião americano de 3 bilhões. E temos esses Tupolev que são, obviamente, como você explicou muito bem, de uma versão bem mais antiga e rudimentar. Então, são aparelhos que possuem uma capacidade de carga significativa, podendo lançar dezenas de mísseis de cruzeiro, por exemplo. Nosso problema hoje é a falta de quantidade. A Ucrânia é o único país europeu capaz de interceptar 250 mísseis em uma noite. Infelizmente, cerca de 50 sempre passam. Coletivamente, somos incapazes de realizar o que os ucranianos fazem diariamente há 3 anos. Então, os alemães, ao verem isso, estão de boa fé, preocupados. Obviamente, é preciso imaginar que os russos, quando lançam mísseis KH-101 contra a Ucrânia, a partir do seu próprio espaço aéreo. Seus mísseis são capazes de atingir Paris voando em altitude muito baixa, etc. De fato, é necessário várias camadas de defesa aérea para interceptá-los. Os ucranianos receberam e desenvolveram recursos localmente, eles decolam caças para interceptar os mísseis, mas, de modo geral, se houver um cessar-fogo, se houver negociações, se os russos continuarem a produção em massa por 3 anos, eles terão de 10 a 20 mil mísseis para lançar contra nós em poucos dias. Com isso, eles saturam tudo. Antes de prosseguir, uma palavrinha do nosso parceiro que possibilita a criação desses vídeos. Hoje ele é a NordVPN. Uma VPN permite aparecer em uma região diferente da nossa, possibilitando o acesso a conteúdos indisponíveis na nossa localização. Em certos países, esportes podem ser gratuitos. É possível assistir a filmes antecipadamente quando são lançados nos Estados Unidos da América por streaming? Ou então, durante suas viagens ao exterior, você pode se colocar como se estivesse na França para continuar acompanhando seu conteúdo normalmente. O segundo elemento é a segurança. Você conhece a história de jornalistas que se conectaram ao Wi-Fi de um avião? Hackers conseguiram acompanhar todas as conversas deles, mas se eles tivessem se conectado com o NordVPN, todo o fluxo de dados teria sido criptografado e ilegível para os hackers. O terceiro elemento, algo que vejo com muita frequência, existem VPNs gratuitos na internet. Vocês sabem o que são VPNs gratuitos? O grupo chinês Ameaça Persistente Avançada 41 explorou uma vulnerabilidade em um VPN gratuito. Isso permitiu que eles se infiltrassem em organizações do setor de aviação e indústrias. Eles conseguiram roubar dados pessoais e conseguiram inserir backdoors para poder voltar tranquilamente mais tarde nos computadores que eles tinham conseguido infectar. Para aproveitar todas essas vantagens, acesse nordvpn.com/Telman, meu link exclusivo. Assim você poderá viajar e continuar aparecendo onde for mais conveniente. Você terá segurança total e acesso a serviços mais baratos ao escolher as regiões certas. Vamos lá, vamos voltar ao nosso assunto? Seja essa última guerra com o Irã ou mesmo ao longo dos anos, vimos do que os israelenses são capazes. Com seus 3 níveis simultâneos de proteção aérea contra drones, foguetes e diferentes tipos e velocidades de mísseis, não possuímos tal capacidade. Os ucranianos hoje interceptam muito, mas se tivéssemos, por exemplo, o que os iranianos lançaram sobre Israel, acho que teríamos tido muito mais. De fato, somos incapazes há 3 gerações. Tecnologicamente, optamos por não desenvolver a versão superior, capaz de interceptar mísseis a 15 mil km por hora.
Com a última versão do míssil que fornecemos para a Ucrânia, o BVNT desenvolvemos para nós, mas não o fornecemos a eles. Ele é capaz de interceptar mísseis que vão a 5.000 km por hora. E o sistema francês, o Mamba Santé, intercepta todos os dias mísseis hipersônicos Kinjal. Quanto custa? Cada interceptação custará centenas de milhares de euros. E nós, Xavier, quantos nós temos? É a mesma coisa. Para o Kinjal, o laser é muito mais barato. Quantas baterias Mamba temos para a nossa defesa nacional? Se eu não estiver falando besteira, são uma dúzia. Uma dúzia. Ou seja, a gente implanta isso em Paris, nas bases nucleares. Nos locais acabou. É muito sensível quanto ao grau de preparação. Obviamente, a França tem um grande poder nuclear, mas você está nos dizendo que, na realidade, a França não poderia se defender de um ataque de mísseis do jeito que está. Ainda mais sabendo dos vazamentos de outubro passado que a Rússia se prepara para bombardear locais na França a partir de seus navios. Se eles realmente atacarem, como falamos em Narva mais cedo, o que eles vão fazer? Eles vão impedir a França de enviar um segundo contingente de tropas para reforçar? Eles bombardeiam nossos aeroportos, ferrovias e instalações elétricas a partir do exército e da marinha. E eles revelaram mesmo assim que desenvolveram mísseis e drones Shahed, que podem ser lançados a partir de cargueiros. Você tem um navio civil que passa ao longe com o cargueiro em cima e o último container no topo? Ele se abre e eles podem lançar centenas de Shahed que vão saturar completamente nossas defesas. Mesmo que nossa defesa intercepte, vamos falar da Ilha Longa, base de um submarino nuclear. Sim, individualmente ela é capaz de interceptar tecnologicamente esses drones kamikazes. Com a quantidade, inevitavelmente alguns passarão. Momento, por que Putin está investindo tanto dinheiro nesses pesos voadores? Como dizia Xavier, hoje em dia a guerra mudou. É preciso investir dinheiro em tecnologia, em drones, essas coisas. Aviões que vão decolar serão facilmente destruídos por caças bombardeiros modernos, como F-35 e F-16. Rafale e, claro, até mesmo Rafale, né? Eu tenho a impressão de que isso é um pouco de propaganda. Não devemos nos deixar influenciar demais por esse tipo de anúncio. Ou por falsas encenações, eu diria. Mas isso também serve para fazer esquecer o cancelamento do Programa de Aceleração do Crescimento, Desenvolvimento da Amazônia. O sucessor do Tupolev Tu-160, que são aviões que deveriam ser totalmente redesenhados do zero, e as sanções fazem com que hoje eles não possam ter esses equipamentos. O mesmo se aplica ao avião Radar A100, pois ele não possui as tecnologias de resfriamento e geração de energia necessárias. Eles abandonaram alguns programas e fingem recorrer a esses aparelhos. As declarações de Vladimir Putin que ecoam esta noite em boa parte da Europa. Há uma certa lógica nas operações de combate, e as tropas acabam em diferentes territórios. Mas, sabe, nós temos esse velho ditado que não é nem um provérbio, nem uma parábola, mas uma velha regra. Onde quer que um soldado russo pise... É nosso. Durante várias décadas e séculos, a Alemanha foi inimiga da França e hoje, da mesma forma, existe um militarismo russo. O imperialismo sempre existiu e hoje só resta uma única potência imperialista no estilo de colônia do século XIX, a Rússia. Então, é delicado. E a questão também é o pé do soldado russo. Isso também vale para a Polônia? Isso também vale para os Países Baixos? Isso também vale para a Geórgia? Também há uma frase interessante no início do discurso dele. Eu considero os russos e os ucranianos como um só povo. Portanto, toda a Ucrânia nos pertence. E isso, ela diz, e logo depois disso, ela fala, de qualquer forma, quando a gente chega, é nosso. Mas a Ucrânia já é nossa, de qualquer forma, é a Rússia. Como entender o efeito da guerra convencional da Rússia? Essas são as últimas informações sobre a produção de tanques. A produção dos tanques T-90, que é o mais moderno que eles têm, o T-90M. Observe a evolução entre 2020 e 2 anos da invasão da Ucrânia, 2023, 2024 e 2025. Há um esforço para produzir tanques? Trata-se de um ataque convencional. O problema é que a frase está incompleta. Que já são necessários 10 anos de produção só para voltar ao estoque que eles tinham antes de começar a invasão. E depois, que na verdade não é realmente o T-90M. O T-90M é um tanque que integra componentes ocidentais, especialmente câmeras, sistemas infravermelhos e sistemas de tiro franceses. Não é motivo de orgulho, mas os helicópteros, caças e tanques deles também têm tecnologia francesa. Agora, eles não têm mais acesso a isso? Então, são T-90M piores do que os que eles tinham na época da invasão. Eles estão em um nível em que podem alegar capacidade de produção 300 por ano, 300 por mês. Considerando o nível de perdas que eles tiveram até agora,
Isso não é suficiente para retomar grandes ofensivas, porque eles ainda perdem algumas dezenas e produzem apenas um por dia. Mesmo com a utilização e modernização dos estoques soviéticos, isso não é suficiente para sustentar a guerra no ritmo atual. Então, eles precisam ir muito além, ou, como eu disse antes, conseguir um cessar-fogo para recompor uma força de manobra. Esse é o único caso em que eles podem retomar a ofensiva após 1 ou 2 anos de pausa, seja na Ucrânia ou nos Países Baixos, por... Exemplo, até um momento em que a Rússia claramente enfrenta algumas dificuldades na ofensiva de verão. É o Telegraph que diz isso, que a Rússia está estagnando. A ofensiva de Moscou para conquistar mais território ucraniano está falhando. Apenas algumas semanas após seu lançamento. Exemplo foi dado. As forças russos aparentam ter perdido totalmente o controle. Depois de retornarem à região em janeiro, as tropas russas não conseguiram avançar. Olhe para essa região de Sumi, você que acompanha isso quase metro por metro. Nesse caso, é realmente uma área pela qual tínhamos uma certa preocupação. Quando os ucranianos tiveram que deixar Kursk, pressionados pelos americanos e por uma ofensiva russa e norte-coreana, acreditávamos que os 70 mil russos do outro lado iriam, de certa forma, parar. Na realidade, eles seguiram avançando, com progressos de até dezenas de quilômetros quadrados diariamente. Havia receio, pois as linhas de defesa não estavam construídas corretamente. A guerra evoluiu tanto em 3 anos que os ucranianos construíram linhas de defesa correspondentes às necessidades de 2022, basicamente para colunas de tanques, com trincheiras antitanque, mas sem coberturas. Estou em contato com franceses que estão lutando nessa área. Lá, eles reconquistaram algumas áreas e voltaram ao ataque. E os russos, apesar do número, eles têm equipamento que é inferior, e isso é muito claro. Felizmente para os ucranianos, eles têm o apoio de tropas muito bem treinadas. Eles têm menos equipamentos, mas quando os têm, são tanques com melhor mira e artilharia de maior alcance. E é isso que faz a diferença, que faz com que eles recuperem terreno pouco a pouco. Mas os russos fizeram como em 2024, quando quiseram tomar Kharkiv, colocaram toda a sua força em Sumy e foi um fracasso. Como explicar a fórmula ambígua do chefe do Estado-Maior dos Exércitos, Thierry Burkhardt, que diz sim, a Rússia está enfrentando grandes dificuldades, perdeu muitos recursos e ainda assim corre o risco de aguentar mais do que nós. O que isso significa na boca de Burkhardt? Ouça o que ele diz esta noite. Minha avaliação da situação é que hoje, na verdade, se olharmos objetivamente para as coisas na data de hoje, em uma foto, a Rússia está sofrendo uma derrota estratégica. O ataque da Rússia, na verdade, é uma forma de desastre militar. Um desastre militar. Porque temos dificuldade em contabilizar os homens. No entanto, é certo que isso se conta em algumas centenas de milhares de homens perdidos, mortos ou feridos, o que ultrapassa um pouco nossa capacidade de imaginação hoje em dia. Obviamente, quando a Rússia atacou em 24 de fevereiro, seu objetivo não era, após 3 anos e meio, conquistar apenas 20% do território ucraniano, mas vencer em poucos meses. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas ainda... Mais uma vez, não é um analista qualquer. O chefe do exército francês diz: temo que a Rússia consiga resistir 5 minutos a mais que nós. Resiliente, ela é resiliente, sim. Na verdade, há 2 formas de vencer uma guerra. Ou é porque conseguimos obter vitórias, ou seja, avançamos, conseguimos romper a linha de frente, conseguimos invadir o inimigo e conseguimos derrotá-lo militarmente. A Rússia e a Ucrânia não conseguirão vencer a guerra, a menos que Trump decida fornecer milhares de tanques para os ucranianos, o que é improvável. A outra opção é o desgaste, e nesse caso, estamos em uma guerra de desgaste. O primeiro a se cansar ou desistir. A Ucrânia deixa de receber equipamentos de aliados, enquanto a Rússia para de receber projéteis da Coreia do Norte. Logicamente, é esse lado que vai ser obrigado a parar de se defender, ou então a parar de avançar. E então, vamos chegar a uma forma de cessar fogo. E aí, o que o chefe das Forças Armadas está dizendo é simplesmente que existe um receio. De fato, a Ucrânia se vê obrigada e forçada a isso, pois não estamos ajudando o suficiente e sua economia é bastante limitada. É um país menor, ela vai acabar sendo o país que terá que desistir. Portanto, haverá outros Bakhmuts, Mariupols e regiões que serão invadidas e destruídas. Putin pode ser aquele Trump, pode ser aquele que se opõe cada vez mais a Putin? Há um novo Trump que está no tom se manifestando em relação a Vladimir Putin. Ouça-o dizendo, por exemplo, pela primeira vez que ele considera que as ambições de Putin podem ir além da Ucrânia. O general Kane, chefe do Estado-Maior, afirmou que as ambições territoriais do Sr. Putin vão além da Ucrânia. Você compartilha dessa visão? Sim, é bem possível. Eu sei que ele gostaria de sair de toda essa situação. Complicada, né? Ele me ligou da última vez e disse que se pudesse me ajudar no Irã, e eu disse a ele que não, se ele pudesse me ajudar seria na Rússia. Estamos vendo um novo Trump
O Trump que se gaba dos seus B2, que está visivelmente satisfeito em ser um chefe de guerra mais do que pensávamos. No começo, ele... Ao chegar, queria absolutamente reduzir todos os orçamentos, inclusive os militares. E então houve a preparação do orçamento militar e nós analisamos isso aqui neste programa. De repente, o orçamento militar dos Estados Unidos ia passar de 800 bilhões por ano, o que já é considerável, para $1 trilhão por ano. E, ao mesmo tempo, Musk criticava esse orçamento e se afastava de Trump. E, claramente, naquele momento, Trump disse: isso se deve ao risco representado pela China no Indo-Pacífico, ou seja, o expansionismo marítimo chinês, que é comprovado, e o expansionismo russo na Europa Oriental. Ele citou a Rússia. Ele citou a Rússia e Pete Hegseth repetiu isso, enfatizando a Rússia. Então, ainda há isso nos Estados Unidos. Eles consideraram a ameaça russa, mesmo sem grande vontade, está documentado. Não se sentem... Eles mesmos, obviamente, não se sentem... ameaçados. Mas... não podemos negar, Vincent. Vamos ouvir Vincent. Não podemos negar que houve, ao que me parece, uma inflexão na estratégia russa. Da estratégia americana. Agora, Soati, uma vez que ele fez esse anúncio, que ele reconhece o risco europeu, será que ele vai parar de retirar forças da Europa? Ele vai ajudar seus aliados? Vai se comprometer a respeitar o artigo 5? Eventualmente vai ajudar a Ucrânia como poderia? Mais de 100 caças sairão dos Estados Unidos da América no próximo ano sem caças. Os F-16 e outros estão saindo do parque. Tudo bem, podem entregar. Em vez de pagar para desmontá-los, custa milhões pagar para desmontá-los. Economizamos em certos equipamentos fornecidos aos ucranianos, pois não precisamos desmontá-los antes de entregar a eles. Essa é a doutrina dele. Ele não vai para a guerra, apenas segue os outros. E depois dizer que vencemos, sendo que ele só falou algumas palavras, e é isso... que ele espera exatamente, Vincent, dos europeus. Isso nos foi dito, aliás, por Pete Hegseth, o secretário de Defesa, que disse: mas vocês são europeus. Então, a frente euroatlântica cabe a você, senhor Xavier, defendê-la. Vocês são europeus, não sou eu. E é isso. E então, de fato, assim como os israelenses são os primeiros a se defenderem, e eles gostam disso. Trump vai ao socorro da vitória? É exatamente isso. Não tenho certeza se eles têm tanto respeito e amor por nós. Isso nos impede de nos desenvolvermos, sermos independentes e soberanos. Eles tentam minar nossos esforços de defesa. Quando conseguimos contratos na Austrália, eles nos apunhalam pelas costas e nos espionam. Posso fazer um longo discurso sobre os americanos. Mas hoje, quando dizem que nossa indústria é ruim e não estamos suficientemente armados, de quem é a culpa? É como quando vão ao Japão e dizem: seu exército está podre. Está nos acordos que impediram o Japão de se armar. Viva o armamento! Gaulista da França e viva também a autonomia estratégica europeia. Quando vemos que a Ucrânia não conseguiu evitar um ataque dos russos porque não tem armas nucleares, quando vemos que o Irã ainda está tentava obter armas nucleares, e considerando que isso a protegeria de certa forma contra os ocidentais, os alemães agora querem, de maneira absolutamente espetacular, uma proteção nuclear. É um artigo da Político sobre uma pessoa muito importante na Alemanha, que é o chefe do partido. É Jens Spahn, que é o chefe da União Democrata Cristã, o partido no poder, o de Merz. Enfim, em coalizão, um líder político de destaque. A União Democrata Cristã declara que o país deverá participar de um guarda-chuva nuclear europeu, sob pena de se tornar um peão no cenário internacional. As declarações de Jens Spahn são realmente impressionantes. Ele diz: devemos debater sobre um guarda-chuva nuclear europeu independente, e isso só funcionará com uma liderança alemã. Ora, vejamos, os alemães que assumem a liderança conduzida na dissuasão sobre os exércitos franceses. Isso claramente não te agrada, certo? Não me agrada. Agrada nem um pouco, não é isso? Eu recuso totalmente. E, antes de mais nada, sou contra a proliferação nuclear, porque acho que já existe poder nuclear suficiente pelo mundo. Já vimos que os jogos nucleares são muito perigosos. Em 1962, estivemos a um passo de uma catástrofe entre a União Soviética e os Estados Unidos da América. Em 1999, na Guerra de Cargill, estivemos a um passo de uma catástrofe entre o Paquistão e a Índia. Isso foi reconhecido, aliás, por um general. Mas espere, por que os alemães têm todos os pontos de vista neste programa? Eles também não teriam o direito à bomba? Então, hoje, eles têm
a bomba atômica americana da OTAN, que só podem usar sob ordem de Donald Trump. Ou seja, eles, se sentirem em perigo ou ameaçados, e se o presidente americano não estiver alinhado com seus interesses, não podem ser soberanos. É compreensível que a da Alemanha, sendo um país influente na Europa, busque uma dissuasão nuclear. Há duas opções possíveis nesse cenário. Ou eles permanecem sob a tutela de outra pessoa, mesmo que sejam eles que liderem. Alemães com aviões alemães comprados dos Estados Unidos, ou então desenvolvem uma própria. Isso significa que eles fazem um segundo programa nesse momento. Se eles querem ser soberanos, significa que é um programa europeu independente do programa franco-inglês no qual gostariam de embarcar. Eu não sei sobre a Polônia, mas sua primeira reação é negativa. Por quê? Claramente. Então, eu, por outro lado, acho que países estáveis são mais uma garantia de confiabilidade para ter segurança. Eu sei que isso não é muito comumente aceito, mas um país como a Coreia do Sul, um país como Taiwan, eu te garanto que a gente garante segurança, a gente impede uma invasão em Taiwan. Se eles tivessem a bomba atômica, teriam um programa nuclear nos anos 70? Vamos ficar na Alemanha, pois o que a Alemanha diz, bem, eu não sei, novamente, é a maioria no poder. Isso não é conversa de bar, vai além disso. Sem dissuasão nuclear, um país se torna um peão na política global. E ele diz, precisamos discutir uma participação alemã ou europeia no arsenal nuclear da França e do Reino Unido. E, eventualmente, da nossa própria participação com outros países europeus. Será caro, né, conforme cálculos de um líder alemão. Porém, é necessário financiar para se proteger. A dissuasão francesa é 70 anos de trabalho, de esforços e experiência, antes que os alemães adquirissem uma força nuclear crível. Isso não vai acontecer tão cedo. É por isso que eles querem trabalhar com os franceses e os ingleses, para fazer. A Europa de amanhã é preciso guardar um pouco do seu ego no bolso. É preciso compartilhar as competências em matéria de defesa. Obviamente, nós temos a energia nuclear e a proteção que poderíamos oferecer ao restante da União Europeia. E isso nos permitiria ter uma liderança natural graças à nossa experiência nesse assunto. As forças especiais e depois, eventualmente, a massificação da defesa, as forças convencionais e a grande indústria do metal para a Alemanha. Isso sim, então é preciso mutualizar. Mas os alemães, especialmente a União Democrata Cristã, os democratas cristãos, eu achava que eles eram a favor disso. A energia nuclear era rara. Até mesmo o nuclear. Enriquecido a 3,7%, porque o urânio... Nas usinas elétricas, o urânio colocado nas barras é enriquecido a 3,7%. De repente, eles querem urânio enriquecido a 80%. Isso mostra o pânico deles? Então, eles realmente sentem a ameaça russa bem próxima? Eles acreditam que é necessário encontrar uma solução rapidamente. Pode ser necessário encontrar uma solução europeia? Tudo bem, mas eu concordo, e isso é raro, mas eu concordo, e Renaud Vincent também. Não... A Albânia, vocês estarão esta noite, é o amor. Mas não é a Alemanha que faz isso. Se existe um país que tem experiência e legitimidade para isso, é a França, não é a Alemanha. A Alemanha, como dizia Xavier, esteve sob os americanos, não vamos. Nós, os franceses, escolhemos justamente, graças ao general de Gaulle, essa independência. Isso é de extrema importância, não deve ser subestimado. Você não tem um pouco de preconceito contra os alemães, não? A Alemanha ela é uma grande potência, não é uma nação mais populosa que a França. Mas eles não têm o conhecimento, eles não têm essa experiência. Não, mas Dario, houve de fato um início de cooperação muito estreita entre a Alemanha e a França, que ia até a defesa, etc. Está no acordo entre Adenauer e de Gaulle, o Tratado do Eliseu, em janeiro. Acontece que, sob a influência do líder desse mesmo partido democrata cristão, os deputados alemães desmontaram completamente e tiraram todo o sentido do Tratado do Eliseu. Os deputados alemães, não Adenauer, que já estava ultrapassado e fora do poder naquele momento, os deputados alemães decidiram seguir o caminho americano de submissão aos Estados Unidos. Pois é, e isso faz, como disse Xavier ou Vicente, faz 70 anos, foi em 63, faz 65 anos. Bom, é isso. E obviamente que hoje, né, a principal dissuasão é convencional de Arros, porque se amanhã os russos, e isso é uma possibilidade, atacarem Narva, na Estônia, e nós somos aliados da Estônia, então somos obrigados a intervir. Todo mundo sabe que nem os franceses, nem os alemães, nem os ingleses vão enviar bombas nucleares. E então, o que precisamos ter é uma dissuasão convencional.
porque o ataque russo será convencional. Então precisamos ter uma dissuasão convencional. É preciso posicionar brigadas previamente em todos esses países bálticos que podem, é verdade, infelizmente, um dia ser atacados pela Rússia. Mas como os alemães fizeram na Lituânia, essa base alemã lá foi uma ideia e iniciativa muito boa, que protegem essa frente de maneira convencional. Isso é muito importante, essa dissuasão convencional. O termo Alemanha, antes o peão da França, hoje é o peão dos Estados Unidos. E, se quisessem mudar de status, poderiam optar por se tornar um país se tivessem essa escolha. Talvez seja necessário renegociar e repensar. A França vende Rafales para a Polônia e a Alemanha. Produzimos bombas nucleares que não têm objetivo estratégico. Talvez bombas táticas para substituir os Estados Unidos em uso real, justamente em Narva. Não destruiremos Moscou, mas bloquearemos o avanço russo, como no passado com o programa Plutão, etc. Nesse contexto, é possível que outros países sigam o exemplo da França, como um país que tem capacidade e vetor nuclear, mas sem o aval da França em caso de uso. Atualmente, isso nem sequer é considerado nos Estados maiores.